Fala, prof. Eu sei que algum dia você acordou com as suas atividades todas planejadas, mas quando você chegou ao final do dia, você percebeu que nada do que foi planejado foi realizado. Isso é até bastante comum na nossa vida, né? Mas tem um jeito fácil da gente evitar que isso aconteça. E hoje eu vou te mostrar um aplicativo bastante simples e muito útil que com certeza vai te ajudar a solucionar esse problema. Fica aí comigo que depois da vinheta você vai conhecer o Trello. O Trello é um aplicativo que é utilizado via web ou no seu próprio smartphone. E ele faz uma sincronia automática entre esses dois ambientes. Para acessar o Trello, você só precisa vir na sua barra de navegação, digitar Trello com dois Ls.com e aí entrar na página. Você vai ser redirecionado para essa página, onde você tem duas opções de fazer o cadastro. Ou por esse campo na parte mais inferior aqui da página, né, na região mais central, ou por esse ícone aqui em cima onde está escrito cadastre no canto superior direito. Tanto um quanto o outro vão te levar para o mesmo local. Então, clique lá em cadastre-se, né? E aí você vai ser direcionado para essa página. Aqui você pode tanto inserir um e-mail, quanto fazer o login pela sua conta Google, pela Microsoft ou pela Apple. O Slack é um aplicativo bastante usado na área empresarial, por executivos, pessoal de gerenciamento. Ele tem basicamente recursos que você vai encontrar aqui no Trello também. Eu particularmente nunca usei o Slack, tá? Então, aqui nós vamos colocar meu endereço de e-mail. Eu tenho um endereço cadastrado aqui que eu vou usar para fazer esse cadastro. Tá? E aí, quando você insere o seu e-mail, ele muda de cor aqui e aparece escrito continuar. Então, vamos continuar. Em seguida, ele vai dizer assim para mim. Você tem aqui teu e-mail, agora digita o seu nome completo. Não tem necessidade, gente, de digitar nome completo, tá? Às vezes a pessoa tem nome muito longo, né? 5, 6 nomes, não precisa colocar o nome completo. Coloca o primeiro e o último que já tá bom. E aí, então, você vai clicar em registre-se. Feito isso, ele vai te pedir para você marcar onde tem, nesse caso, bicicletas, né? Isso é uma verificação para ver se não está sendo feito por robôs, né? Nesse caso, ele vai sumindo cada vez que você marca onde tem as bicicletas, ele vai sumindo a imagem, vai mudando a imagem. E aí, confirmado, você vai ser direcionado, então, para a página inicial do Trello. Onde tem essa faixa cinza, reparem que essa faixa cinza vai sumir, vai aparecer uma faixa amarela dizendo que eu tenho 14 dias para ativar a minha conta, tá? Então, não preciso fazer isso agora. Aí nem vou fazer porque, na verdade, eu tenho uma outra conta do Trello e essa eu só estou criando mesmo para mostrar para vocês como é que funciona. Ok? Bom, aí a primeira coisa que ele te pede dê um nome para sua área de trabalho. Então, eu vou colocar aqui o meu nome mesmo na área de trabalho, Alexandro. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Você pode enviar convites para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho para que também se juntem ao Trello. Tá? Então você coloca aqui os endereços de e-mail de cada um deles, né? E aí a hora que você clicar em continuar, ele vai enviar esses convites. Nós não vamos pôr nenhum e-mail aqui, vamos apenas clicar em continuar. Esse Trello Business Card, Class, perdão, ele é exclusivamente para empresas. Então ele tem muitos recursos a mais, inclusive capacidade de armazenamento muito maior do que a gente vai utilizar aqui. Mas não tem nenhuma necessidade de você tentar nem olhar quanto vale isso, porque ele nem mostra o preço para você ter uma ideia de tão caro que é. Tem outras versões pagas, como por exemplo a versão Gold, que também traz alguns recursos adicionais, que são bem legais e tal, bem interessantes, mas não tem necessidade de você gastar com isso, tá? Essa conta free, ela vai te atender muito bem em tudo que você tiver que fazer. Então simplesmente pula essa opção aqui, né, onde está lá pular, vamos lá. E aí aparece o mascotinho do Trello
dizendo assim para você, ó, bom trabalho. O time Alexandro, no meu caso, né, está pronto para entrar em ação. Então, vamos lá. Logo na sequência, o que é que ele vai te mostrar? Ele vai te mostrar a primeira página do Trello, onde você já criou a sua área de trabalho e agora ele vai te ensinar a criar um quadro. Então, você vai adicionar um quadro à sua área de trabalho. Cliquem ali em adicionar um quadro. Ele vai te abrir uma outra página mostrando que você já tem modelos prontos e se você não gostar nenhum desses, você pode vir aqui, ó, clicar ali no link, você vai para a galeria de modelos, a galeria de templates. E aqui você vai criar o seu quadro, sem nenhum modelo. Então, vamos criar um quadro a partir daqui. Clique em criar um quadro, ele vai aparecer um local para você digitar o nome, e esse nome do quadro, o título do quadro será o nome que você quiser. Então, você pode, por exemplo, Escola X. Tá? Você pode mudar a imagem de fundo que aparece ali, olha. Tá? Você pode mudar, colocar uma cor, tá? Mas essas são as únicas disponíveis na versão free, ok? E depois você vai clicar em criar quadro. Feito isso, o quadro foi criado, tá? Ele vai de novo pedir para você fazer upgrade e tal, desconsidera, é só fechar isso aqui. E aí você vai começar a entrar então no Trello e para que você entenda como é que o Trello funciona, você vai ter que ter em mente o seguinte. O Trello é baseado no Kanban. O Kanban é um método de trabalho que leva em consideração 3 momentos de uma atividade. Quando essa atividade está a fazer, ou que ela vai iniciar, quando essa atividade está em andamento, quando ela está sendo feita, e quando essa atividade for concluída, quando você terminar o que estava fazendo. Tá? Os nomes que aparecem aqui em cima, a fazer, em andamento, concluído, se vocês prestaram atenção, conforme eu clico no nome, eu posso mudar esse nome. Tá? Mas se você for mudar, mude sempre para algum nome que remeta a essas 3 ações, a fazer, em andamento e concluído. Normalmente, quando eu monto os meus quadros, eu não mudo isso. Eu posso acrescentar um que eu já usei, ele funciona muito bem, que é um em espera. Tá? O que é esse em espera que eu normalmente uso? É que normalmente a gente desempenha algumas tarefas que são em conjunto com outras pessoas. Né? Então, de repente, você está escrevendo um projeto, vocês vão preparar, por exemplo, uma atividade com os alunos na escola, como uma feira de ciências, por exemplo, e são vários professores envolvidos, cada um tem uma coisa para fazer. E aí você cria essa outra coluna em espera, que é justamente para fazer o seguinte. Você fez a sua atividade e para continuar o projeto, para continuar o que você tem a fazer depois, você precisa que outros professores façam as atividades dele. Isso não quer dizer que você tem que ficar cobrando o professor. Isso quer dizer que você fez antes do prazo e aí você joga para essa coluna em espera e até o dia que o professor tem para concluir aquela tarefa, ele vai ficar ali. A partir do momento que aparecer para você que todas as tarefas foram completadas, né, então aquela atividade foi concluída, você pode jogar lá para a última guia, que é de tarefa concluída. Ou você pode usar, inclusive, antes do em andamento, né? Porque você pode estar lá, a fazer. Então você fez a sua parte, mas não foi todo concluído, então coloca em espera. Quando essas tarefas forem concluídas e eu puder continuar isso, eu jogo para a guia em andamento. Então, a organização é você que vai fazer, tá? Mas, basicamente, você tem essas 3 colunas que você vai trabalhar com elas. Vamos, então, criar o nosso cartão. Quando nós clicarmos sobre adicionar cartão, o que vai acontecer? Vai abrir uma janela, onde a gente vai inserir um título para esse cartão. Então, nesse caso, eu vou dar o nome de Reunião Coordenação Pedagógica. Ok? E vou clicar em adicionar cartão. Quando eu faço isso, ele abre uma nova janela e cria então o meu primeiro cartão. Ao lado do nome desse primeiro cartão aparece um lápis, que não aparece aqui, ó, tá? Quando eu clico nesse lápis, ele me dá algumas opções, sendo que a primeira delas é abrir cartão. Então vamos clicar em abrir cartão. Essa janela então aparece e nos permite inserir alguns dados e fazer alguns ajustes aqui dentro. Então, por exemplo, descrição. Eu posso inserir a pauta da reunião aqui,
de uma forma mais detalhada. Isso vai ficar armazenado aí para mim. Atividade. Imagine que quando você for para essa reunião, você tem que levar um relatório de aprendizagem de um aluno X e um aluno Y, sei lá. E aí então você vai escrever aqui. Escrever relatório de aprendizagem do aluno Y. Tá? Salvar. Só que imagine agora que você divide a disciplina com o seu colega professor. Então, pega lá, eu dou aula de citologia e o professor dá a parte da genética, por exemplo. Né? Então, está dividido entre nós dois a disciplina de biologia dessa turma. E aí eu não posso fazer o relatório sozinho, porque, na verdade, o relatório de aprendizagem da disciplina envolve os dois professores. Então, o que eu faço? Eu convido o meu colega professor para se inscrever no Trello, venho aqui em membros, digito o e-mail do meu colega aqui e compartilho esse cartão com ele. Então, a gente vai trabalhar junto nesse cartão. Tanto eu quanto ele vamos poder fazer anotações, nós vamos poder marcar tarefas que nós concluímos, né? Então, fica fácil para a gente saber o que um já fez, o que o outro já fez. Inclusive, não é só isso. Eu posso, se eu estiver trabalhando junto, vocês vão ver aqui que tem anexo. Se eu quiser anexar alguma coisa para que o meu colega veja, tanto eu quanto ele podemos fazer isso. Tá? Mas vamos lá então. Qual que é outra coisa a gente pode fazer? Imagine que você quer se organizar e você quer usar uma etiqueta para destacar alguns quadros que você vai, alguns cartões, perdão, que você vai criando. Então, você vai criar a etiqueta, por exemplo, reunião. E você vai usar para essa etiqueta reunião, por exemplo, a cor vermelha. Então, você vai saber que toda vez que você for usar reunião, for marcar uma reunião, seja ela uma reunião de coordenação pedagógica, reunião de pais, reunião com um grupo de alunos para discutir alguma atividade, você vai usar a etiqueta reunião e a cor vermelha. Então, vai ficar bem fácil para você identificar quando você vai ter uma reunião. Uma outra coisa que a gente pode fazer é um checklist. O que é o checklist? São aquelas caixinhas que a gente usa para marcar quando uma atividade foi feita. Né? Então, vamos colocar aqui o nome desse meu checklist, eu vou colocar o nome de tarefas. Então, essas tarefas são para mostrar o quê? Para escrever esse relatório, eu tenho que fazer algumas coisas antes. Eu não posso chegar lá e sair escrevendo relatório. Antes de tudo, eu tenho que revisar as minhas anotações sobre o aluno Y. Então, isso é uma atividade, é uma tarefa. Quando eu tenho só uma tarefa e eu concluí a tarefa e marco aqui, aparece uma barra verde dizendo, olha, 100% concluído, ótimo. Mas imagine que além de revisar essas anotações que eu fiz sobre o aluno, eu ainda tenho que reavaliar as atividades feitas pelo aluno Y. Tá? Então, vou colocar aqui uma segunda atividade. Uma segunda tarefa, nesse caso. Então, imagina assim. Bom, já revisei as anotações. Quando eu clicar aqui, o que acontece? O Trello vai dizer que eu só fiz 50% das minhas tarefas, porque eu tenho uma segunda tarefa. Então, ele só vai me dar 100% quando eu fizer a segunda. Ok? Então, o Trello, nesse ponto, ele é bem inteligente. Quanto mais tarefas você colocar aqui, ele vai dividindo isso em percentuais, né? E aí, se você tiver 3, 4, 5, 6, ele vai dividindo isso, dando percentual para cada uma. Ok? Bom, depois a gente tem a questão de datas, né? Eu posso acrescentar uma data para isso. Sim, vamos imaginar que a sua reunião vai ocorrer no dia 25. E você tem que preparar essas coisas antes da reunião, obviamente. Não vai deixar para fazer em cima da hora, né? Então, vamos marcar aqui para o dia 23. Dia 23, às 18 horas, eu vou estar com tudo isso pronto já. Né? Então, eu tenho que terminar até esse horário. E aqui embaixo aparece assim, ó, um dia antes, né? O que é esse um dia antes? É um lembrete para te avisar que no dia 22 ele vai aparecer às 18 horas para dizer assim, ô rapazinho, você tem coisa para fazer, você já fez? Você vai falar, rapaz, esqueci, tem que ir lá fazer esse negócio. Lógico que se você deixou para a última hora vai ficar meio corrido, né? Mas dá tempo, ele te avisou. Então você salva e vai aparecer aqui em cima o horário, né?
Mas veja bem, você deixou fazer na última hora e você foi tão sortudo que chegou uma mensagem no seu WhatsApp dizendo assim, olha, reunião foi mudada para o dia 30. E você olha, pô, dia 30 é quarta-feira. Bom, então eu posso entregar as coisas na segunda, dia 28. Quando você clicar no dia 28 e mandar salvar, ele já muda para você, né? Então, fica bem prático para você se organizar caso tenha ocorrido alguma mudança de data, mudança de horário, né? Tá? E aqui, então, como eu disse, você pode colocar algum anexo, por exemplo. Vamos pegar aqui, vamos anexar uma imagem aqui, né? Eu posso pegar essa imagem da onde? Eu posso pegar no meu computador, eu posso pegar do próprio Trello, eu posso pegar do Google Drive, Dropbox, da Box, que é um outro sistema de armazenamento em nuvem, do OneDrive. Eu vou pegar uma aqui do meu computador mesmo, tá? Eu vou escolher uma imagenzinha aqui para ficar fácil para a gente. Vou escolher essa aqui. Então, eu trouxe uma imagem para cá, né? Então, essa imagem está ali. Reparem que a imagem que apareceu aqui também aparece no meu cartão aqui, ó, tá? Então, isso serve para a gente poder fazer um pouco de personalização desses cartões, ok? A gente não vai usar os Power Apps, porque são aplicativos que a gente adiciona aqui dentro, e nós não vamos adicionar nenhum aplicativo nesse caso, né? Nem fazer automação. O que é esse mover? Esse mover é que eu posso mover esse cartão para outros locais, conforme eu vou criando as minhas colunas, vou criando novos quadros, eu posso mover esse cartão. Então, veja bem, eu cliquei lá, mover cartão, quadro Escola X a fazer. Ele está na posição 1, tá? Eu não tenho outro quadro. Se eu tivesse outro quadro aqui, eu poderia mudar para o outro quadro, ok? Posição. Como eu só tenho um cartão criado, ele dá posição 1. Mas vamos imaginar que eu tivesse mais 4, 5, 6 cartões criados, eu poderia mudar ele para posição 2, posição 3, posição 4, ok? E eu também posso fazer o seguinte, eu posso falar assim, não, olha, esse cartão, na verdade, eu já concluí as minhas tarefas. Isso aqui está em andamento. Eu já comecei a fazer, comecei a fazer as tarefas, ele está em andamento. Então, quando você colocar aqui em andamento e mover, olha onde é que ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo aqui? Bem atrás desse quadro, está escrito aqui, ó, em andamento. Ele já veio para cá, ó. Tá? Aí você pode copiar esse cartão, você pode criar um modelo de cartão, você pode seguir o cartão. O que é seguir o cartão? Isso é bom quando você compartilha ele com alguém, porque aí você vai vendo tudo que for feito de modificação, que for salvo aqui dentro, ele vai te avisando e você vai seguindo o que está acontecendo, tá? Você pode arquivar o cartão. Por exemplo, esse cartão é para essa atividade, a reunião pedagógica que vai ter, é sobre uma feira de ciências, e aí terminou aquilo tudo, passou, você pode arquivar para saber o que foi feito nesse ano. E aí o ano que vem, quando for ter de novo essa feira de ciências, você fala assim, olha, eu tenho um cartão lá, arquivado, que tem as atividades que a gente fez, eu acho que pode ter alguma coisa útil ali dentro. Aí você pode desarquivar esse cartão e observar o que foi feito, relembrar. E aí eu posso compartilhar também, né? Então, você pega o link, manda para o seu amigo, né? Você pode incorporar esse cartão numa página que você tenha, ou em algum local assim, ou você pode fazer um e-mail, né? Tem um e-mail aqui que ele cria para a gente, é uma coisa bem maluca esse e-mail daqui. É mais fácil você pegar esse link aqui, ó, e mandar lá para o seu colega, tá? Então, eu posso compartilhar esse cartão também. Beleza, feito isso, eu tenho uma capa aqui para ele, coloquei uma imagem aqui na capa, ficou bonitinho, né? Então, eu só preciso agora fechar. Reparem que você não tem nenhum local ali que você clica salvar. Você não precisa salvar nada, você simplesmente fecha. Ele vai salvando automaticamente. Se você quiser mover o cartão aqui de uma coluna para outra, você simplesmente clica no cartão e arrasta. Ok? Para qualquer lugar. Clica, segura e arrasta. Certo? Gente, basicamente o Trello funciona dessa maneira. Tá? É lógico que conforme você vai trabalhando com ele, você vai aprendendo muito mais coisas, vai vendo muito mais recursos, né? E você vai vendo que ele ajuda muito. Parece uma coisa meio trivial, assim, às vezes até um pouco simples, né? Você fica mexendo no cartãozinho e tal, mas aqui você pode adicionar quantos cartões você quiser, né?
várias tarefas que você tem, sempre coloca a sua data limite aqui na frente, porque daí você vai vendo isso, tá? Esse negócio de organizar o cartão por número 1, número 2, número 3 é uma questão de prioridades. O que é mais importante? O que é mais importante é o primeiro. Então você coloca o primeiro cartão, depois o segundo, o terceiro, organize por ordem de prioridades, tá? E uma coisa que é muito interessante que você vai se acostumar quando você começar a usar o Trello é o seguinte: imagine que você tem nessa coluna fazer aqui, ó, você começou com, sei lá, 15 cartões que você tem de coisa para fazer. E aí você começa, estou fazendo esse, eu mudo, né? Estou fazendo aquele outro, eu vou mudando. De repente você percebe, depois de um tempo, que você passou todos os cartões para cá, ou quase todos para cá, e você tem apenas uns 2 aqui, mais um cartãozinho aqui, nessa de fazer, né? Gente, parece que não, mas psicologicamente isso dá uma tranquilidade, uma alegria tão grande para você que você não tem noção, né? Porque você está vendo que seu trabalho está rendendo, você está conseguindo evoluir nas suas atividades, né? E vamos pensar o seguinte: o Trello não é só para atividade diária. Isso é para atividade, inclusive, que você vai desenvolver num determinado período, porque você consegue controlar o que você está fazendo, né? É lógico que você pode inserir suas atividades diárias, e deve, mas as atividades de longo prazo, médio e longo prazo, né, que a gente vai fazendo, elas são interessantes estarem aí, porque você vai controlando a execução dessas tarefas, tá? Então, comecem a praticar o Trello, comecem a usá-lo no dia a dia, mas eu vou te dar uma outra dica. Sempre que você for planejar suas atividades, não faça planejamento semanal. Aí você vai falar assim: você está maluco? Todo mundo fala que eu tenho que planejar a semana, você está falando para eu não planejar a semana? Gente, nenhum planejamento semanal se sustenta. Nenhum. Experiência própria. Tá? Tem várias pessoas hoje, inclusive que trabalham na área de planejamento, né, de gestão de tempo, que dizem assim: olha, planejem a cada 3 dias. Como a nossa semana normalmente ela vai lá de segunda a sábado em alguns casos, mas normalmente nós vamos de segunda a quinta trabalhando em sala de aula ou nas escolas, né, hoje online, né? É interessante que você planeje segunda e terça, deixe quarta-feira um período de dia para você revisar o que você tem que fazer, né, que já foi feito, que ainda falta fazer, tá? E lógico que você vai planejar quarta-feira também, mas imagina assim, ó, planeja a quarta-feira de manhã e deixa a quarta tarde para você revisar. Ah, mas eu não posso planejar quinta e sexta? Você até pode, mas lembre-se de revisar na quarta-feira, porque algumas coisas já mudaram, outras coisas você já fez, de repente compromissos que estavam agendados para quinta e para sexta foram adiados ou foram cancelados, então você pode reajustar isso, tá? Então pensa sempre que você tem que se organizar de uma maneira que seja viável, tá? Até porque se você faz um planejamento a longo prazo, o que acontece? Você vai ter um período muito grande e uma grande possibilidade das coisas não funcionarem. E aí você começa a se sentir frustrado. Eu não estou falando isso porque eu fiquei lendo livros de coaching, não, tá? Eu estou falando isso por experiência própria. Quantas e quantas vezes eu fiz planejamentos longos que não deram certo e eu me frustrava com aquilo, né? Então, quando eu comecei a fazer planejamentos mais curtos, eles foram muito mais eficientes, eles funcionam muito melhor do que planejamentos longos, tá? Fica a dica, tá bom? Mas busquem usar o Trello, vocês vão começar com ele, vocês vão ver que ele é bem divertido, porque ele tem essa característica de poder colocar imagem, ele fica bem dinâmico, né? E depois, em alguns vídeos mais à frente, eu ainda vou ensinar vocês a mexerem com Evernote, com Notion. O Notion também é um aplicativo fantástico para organização, se bem que ele exige um pouquinho mais de conhecimento, porque ele consegue criar páginas dentro de páginas, que seria mais ou menos o que a gente tem hoje quando você vai navegar num site, né? Que você tem a página principal do site, você tem outras páginas ali dentro, né? O Notion consegue fazer isso, permite uma organização fantástica também, né? O próprio OneNote que nós temos aí no pacote do Office 365 permite que você faça organizações, que você crie checklists, né? Então a gente tem N opções para fazer isso, tá, gente? Espero que seja bastante útil para vocês, que vocês tenham gostado, e qualquer coisa pode mandar uma mensagenzinha, pode fazer um comentário ali que eu vou responder vocês. E além disso, para você que ficou aqui até o final, a partir de amanhã eu vou disponibilizar lá no meu Instagram
do Professor Interativo, um e-book passo a passo de como é que você utiliza o Trello, tá? Inclusive para abrir conta, como você configura algumas coisas, como você anexa arquivo, tá ok? Então, valeu e até a próxima!